Olá, olá! Como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula do Rocketbot e hoje vamos construir nosso primeiro robô. Meu nome é Augusto e eu serei o responsável pela aula de hoje. Bem, o que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer o seguinte, vamos construir um robô que acesse o Google e extraia algum tipo de texto. Vamos utilizar boas práticas. Vamos ver como se faz. O robô. Como ele pode ser construído e qual é a maneira mais eficiente de fazer isso. Bem, para começar, vamos em Novo Robô. Vamos colocar Google como nome. Reparem que não tem nenhum caractere especial. E na descrição vamos colocar este robô que estamos desenvolvendo será o responsável principal por realizar uma busca detalhada e abrangente no motor de busca do Google e, subsequentemente, extrair de forma precisa e eficiente o texto que foi designado e especificado previamente. Vamos salvar e automaticamente vamos entrar no nosso Rocketbot Studio. Então, em seguida, vamos fazer a abertura web do navegador web. Assim, vamos até os comandos web e vamos arrastar o comando para cá. E nesta parte já podemos ver que podemos escolher tanto o browser, ou seja, neste caso o navegador, que no meu caso vou selecionar o Chrome, mas vocês podem escolher tanto o Firefox, Internet Explorer quanto o Safari e a URL do Google. Vamos colocar só www.google.com, nada de .coar. E vamos clicar em executar. E vemos que o navegador já foi iniciado. Certo, uma vez que o navegador esteja aberto. Bom, depois de ter feito os testes com o navegador, vamos fazer o seguinte. Reparem que neste comando podemos colocar tanto o navegador quanto a URL, que neste caso você pode colocar aqui, ou então, seguindo as boas práticas, dizem que o ideal é colocar em uma variável. Neste caso, vamos colocar a variável URL e vamos ter que criar a variável URL, precisamente, que vai ser chamada, que vai ter as informações apropriadas e aqui vamos colocar categorias da web. Bom, então chegamos aqui e vemos que ele já está selecionado. E aqui temos a outra seção chamada ID. Essa seção nos ajuda a identificar os navegadores que estamos abertos. Ou seja, se estivermos trabalhando com 2 ou mais navegadores, o ideal é que coloquemos um ID diferente para cada um, para que depois, quando quisermos alternar de um navegador para outro, apenas indiquemos a qual ID estamos nos referindo e, com isso, vamos realizar a tarefa que quisermos ou que atribuirmos ao navegador com o qual estivermos, digamos, falando, entre aspas. E depois, um profile é, basicamente, uma pasta que guarda uma determinada configuração. Ou seja, se, por exemplo, para iniciar um navegador nos é solicitada uma certa configuração, quando atribuirmos uma pasta ao profile, nessa pasta do nosso navegador será salva toda essa configuração. Para que, depois, na segunda vez que esse robô for executado nesse navegador, nesse computador, ele utilize a configuração que está salva na pasta do meu computador e não peça novamente para fazermos toda a configuração adequada. Ou seja, vamos a um exemplo. Vamos supor que queremos automatizar um bot para que acesse o WhatsApp Web. Reparem que, quando vocês acessam o WhatsApp Web pela primeira vez em algum computador, ele vai pedir um código QR. Escanear o código QR, certo? Bom, imaginem que estamos automatizando um robô que precisa acessar, toda vez que é executado, o WhatsApp Web no navegador. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, toda vez que quisermos iniciar sessão, ele vai pedir, em cada execução, para escanear o código QR. Ou seja, toda vez que o robô for executado, teremos que estar na frente da tela escaneando o código QR. E isso não é viável, já que,
O que acontece se esse robô estiver configurado para rodar em um domingo às 6 da manhã? Bom, não acho que alguém vai querer acordar às 6 da manhã de um domingo para escanear o código QR. Para isso existe a pasta, o perfil ou profile que atribuirmos a ele. Ou seja, eu atribuo uma pasta onde quero que seja salvo no meu computador e, na primeira vez, obviamente, vou ter que escanear o código QR, mas nessa execução o robô já armazena essa informação do escaneamento do código QR em uma pasta interna do computador. Portanto, na segunda execução que esse robô fizer, ele vai pegar a informação armazenada nessa pasta que nós atribuímos no perfil e não vamos precisar escanear o código QR novamente. Fazemos isso uma vez e dura para sempre. Sempre ou até que termine alguma configuração que não queiramos que continue válida. Certo, é para isso que serve o Profile. Bem, aqui dentro, na descrição, vamos colocar "Abre o navegador do Google". Isso é muito importante, o comentário, a descrição que você coloca em cima, pois faz parte das boas práticas. Por quê? Porque, por exemplo, se eu construo esse robô e depois, por algum motivo, por exemplo, porque fui de férias ou, por doença, ou porque quero passar o robô para um colega meu para que ele revise ou continue trabalhando nele, se não tiver esses comentários onde vamos descrever a tarefa que cada comando executa, a pessoa que pegar esse robô para trabalhar ou desenvolver não vai saber o que cada comando faz, ou vai ter que ficar adivinhando. Por isso, é totalmente eficiente colocar os comentários correspondentes nos comandos para que a gente saiba, ou para que outra pessoa saiba, o que cada comando realiza. Bem, agora, uma vez que eu abri o navegador web com a página do Google e verifiquei que está funcionando corretamente, o que devo fazer em seguida? Basicamente, as boas práticas determinam que, quando se realiza uma ação de abrir, iniciar, conectar, seja o que for, quando se executa uma operação que pode retornar tanto um resultado esperado quanto um resultado inesperado, é preciso validar essa ação. Ou seja, deve-se indicar ao robô que, caso a resposta que a operação nos retornar seja esperada, ele execute certas ações, e se a resposta que nos retornar não for a esperada, que ele execute outras ações. Como isso pode ser validado? Basicamente, realizando a ação determinante para obter um resultado em uma variável e, em seguida, utilizando isso com, por exemplo, um IF, neste caso. Agora vamos ver como isso é feito. Certo, então começamos, executamos o comando e vamos ver que o Google é iniciado. Uma vez que o Google inicia, vemos que esta janela está aberta e já podemos considerar que o comando funciona corretamente e que a URL que indicamos está correta. Agora, qual é o próximo passo que devemos tomar? Como estamos iniciando um navegador ou estamos abrindo um navegador, o que pode acontecer com esse navegador? Podem acontecer duas coisas, ou ele conecta corretamente, como acabou de acontecer, ou então não conecta. Por exemplo, se colocamos a URL errada ou temos um erro de conexão por falta de internet ou outras questões. Então, para isso, precisamos indicar ao robô que execute outras ações. Então, como fazemos isso? Bem, dentro do navegador, vamos clicar com o botão direito do mouse. Aí, clicamos com o botão direito e temos uma opção chamada Inspecionar. Clicamos com o botão esquerdo para selecionar e, aqui onde estão os 3 pontinhos, vamos colocar esse dock aqui embaixo para ficar mais confortável de ver, mais bonito visualmente, mais intuitivo. Certo, então reparem que, à medida que percorro todas as etiquetas, ele vai destacar diferentes elementos. Para selecionar um elemento, devo clicar com o botão esquerdo nesse ícone, no ícone do ponteiro. Quando eu faço isso, já fica selecionado e, se eu for passando por cada elemento, ele vai mostrando a etiqueta desse elemento, como dá para ver ali embaixo. Então, o que eu vou selecionar? Vou selecionar um elemento que indique ao robô que, caso, quando o navegador abrir, se esse elemento existir, que me retorne uma resposta e, se não existir, que me retorne outra resposta.
Então, qual é o elemento crucial que me serve? Justamente e a barra de pesquisa, neste caso, porque se não tiver a barra de pesquisa, não posso fazer nenhuma busca depois. Então, vou selecioná-la. Percebam que, ao selecioná-la, me dá este label, esta etiqueta, da qual eu devo extrair info, ou seja, eu devo extrair a informação que ela traz dentro ou, por exemplo, o XPS, o ID, a classe. Agora vamos ver isso. Então, clico com o botão direito e reparem que há uma opção chamada Copiar. E nesse Copiar, vamos selecionar Copiar XPS. Por enquanto, vamos pedir para copiar o XPS. Certo, vamos até o Rocketbot e há uma opção dentro dos comandos nativos da seção web que se chama Esperar por Objeto. Então, selecionamos e aqui vamos colar o elemento que copiamos anteriormente, que é o XPS. Em tipo de dados, vamos colocar que seja um XPS. Na ação, vamos deixar como visível, porque eu quero que esteja visível, pelo menos à vista, e esse resultado vamos atribuir a uma variável. Reparem, como eu não a tenho criada, vou criá-la a partir daqui. Então, aqui a variável já está criada e, se eu for executar este comando, o que ele me retorna é um true. Caso não seja assim, por exemplo, eu vou mudar o XPS, vou dizer que é um name, neste caso. Reparem, vai me retornar false. Por quê? Porque não encontrou nenhum elemento que se chame, que com a etiqueta name tenha esse dado. Então, vamos colocar chata, vamos executar novamente e vai retornar true. Observe que, dependendo se o resultado foi positivo ou negativo, ou esperado ou inesperado, ele retorna verdadeiro ou falso. Então, para que serve isso? Como dissemos antes, ele será usado para realizar a validação correspondente com o comando lógico if. Ou seja, esta instrução if, esta instrução lógica, funciona assim. Vou te contar uma coisa, um parâmetro, certo? E se esse parâmetro for atendido, ele vai executar esta parte depois, em seguida, vai sair, certo? Se esse parâmetro não for atendido, ele vem diretamente aqui embaixo, executa o que está aqui dentro e sai. Agora, há uma questão de lógica do Python, principalmente que o if, que é a primeira parte, o primeiro degrau que vemos aqui, nunca pode ficar vazio, pois isso geraria um erro de lógica diretamente. Então, o if sempre deve ter alguma tarefa a ser executada. O else, ao contrário, pode ficar vazio. Então, o que vamos fazer é o seguinte, vamos determinar que, por exemplo, depois de abrir o navegador, o que pode ser feito é um clique em um objeto, certo? Agora, reparem, eu estou fazendo a validação desta maneira. Aqui vou colocar res. Como diz a lógica do Python, ou Python Logic, o que determina é que vai esperar, ou o resultado vai esperar que seja true. Se não for true, vai indicar que é false. Ou seja, neste caso, se for true, ou seja, se a informação que vem em res for true, executa o que está no if, que neste caso seria este comando. Se não for true, executa o que estiver aqui embaixo. Mas se aqui embaixo eu não quiser colocar nada, não coloco nada e segue, com a execução do robô, mas sem ter executado o if. Agora, se estiver correto, só executa o if e sai, ou seja, ou executa o bloco de cima, que seria o if, ou executa o bloco de baixo, que é o else. Não pode executar um e depois o outro. É um ou outro.